Abra sua Bíblia então, Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte A, e diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Do momento exato em que essa declaração foi feita até os dias de hoje, nós temos pelo menos 2.421 anos, pelo menos, do momento exato em que essa declaração foi liberada por Deus através da vida do profeta Malaquias, nós temos exatamente, ou aproximadamente, 2.421 anos. Dentro deste período, muitas coisas foram transformadas, muitas evoluções alcançaram a humanidade, muitas épocas se passaram, muitos governos também subiram, desceram, foram elevados, foram abatidos, muita coisa foi transformada, porém Deus permaneceu e permaneceu o mesmo. Deus, Ele não muda, Deus é imutável, Ele esteve e está onde sempre esteve. Deus está no seu trono, Deus esteve no trono, e Deus ainda continua no trono, e Deus continua soberano, e o nosso Deus, que é um Deus soberano, é um Deus de toda suficiência. Dentro da sua soberania, Deus é suficiente em tudo. E quando falamos em suficiência, nós estamos falando em detenção de recursos diversos e ilimitados. Detenção de recursos diversos, onde a fonte, que é o próprio Deus, é uma fonte ilimitada. Entenda, Deus é detentor de recursos diversos e Ele é uma fonte ilimitada de recursos. Ilimitada. E os recursos de Deus, eles nos trazem sustento em todo o tempo da nossa vida. Se estivermos no palácio, Deus envia recursos. O nosso Deus é suficiente para nos sustentar com os seus recursos, mesmo estando no palácio. Se estivermos no deserto, o nosso Deus, Ele não perde a sua suficiência. Deus ainda, Ele tem recursos suficientes para nos sustentar e nos sustentar em meio aos desertos da vida. Foi assim com o seu povo. Nós vimos em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e versículo 22, o que Deus fez, e diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Próximo. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo durante a noite, ou de noite. Vamos para um outro texto, Êxodo capítulo 14, 16, versículo 4, melhor. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Deus levou o seu povo por meio ao deserto, rumo à terra prometida. Foram 40 anos, e nós vimos no versículo 22 que o Senhor não se apartou do seu povo um dia sequer. E mais ainda, o Senhor, aquele que é o dono de toda a suficiência, sustentou o seu povo durante 40 anos. Todos os dias o povo de Deus era sustentado no deserto. Estava passando pelo deserto, é verdade, mas era sustentado por Deus todos os dias no deserto, durante esses 40 anos. Durante o dia, o Senhor ia adiante do seu povo, envolvido por uma coluna de nuvem. A nuvem, durante o dia, fala do refrigério no deserto, fala da proteção do sol escaldante no deserto, fala do refrigério que Deus proporcionava para o seu povo. Este era o sustento de Deus para com o seu povo. Mas entenda, a nuvem era só a nuvem, quem sustentava era o Deus de toda a suficiência. Era o Deus de toda a suficiência. Quem sustenta, quem me sustenta e quem te sustenta é o Deus de toda a suficiência.
Na presença do Senhor, nós encontramos o refrigério, na presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento é genuíno, a conversão é genuína, faz parte do nosso processo de redenção para com o nosso relacionamento eterno com Deus. Porém, ambos, mesmo sendo importantíssimos, não proporcionam refrigério. O refrigério vem, e vem senão somente pela presença e a presença do Senhor. Entenda, o refrigério não era a nuvem que proporcionava o refrigério, era a presença e a presença do Senhor que proporcionava o refrigério para o seu povo no deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante do seu povo, envolvido por uma coluna de nuvem. Mas não era a nuvem que sustentava o povo, não era a nuvem, era o Deus que estava dentro da nuvem. É o Deus de toda a suficiência, sustentava o seu povo durante o dia no deserto. Durante a noite, Deus, Ele ainda estava à frente do seu povo, sustentando, conduzindo o seu povo, envolvido por uma coluna de fogo. A coluna de fogo fala da proteção, dos perigos no deserto, do frio durante a noite do deserto. Mas não era a coluna que protegia o povo no deserto, era o Deus de toda a suficiência que sustentava o seu povo de dia e também sustentava o seu povo à noite. Agora, a coluna de fogo durante a noite, durante a escuridão do deserto, ela simboliza a luz que conduzia o caminho do povo em meio ao deserto, a luz que conduzia o caminho para que o povo andasse em meio ao deserto e andasse de dia e de noite. Entenda, Deus não quer que você pare um segundo sequer na sua jornada aqui na terra, um segundo sequer. E tem sustento para você de dia e também tem sustento para você à noite. Agora nós não temos mais uma coluna de fogo nos dias de hoje para nos conduzir, estando à nossa frente, mostrando o caminho, mas nós temos algo precioso da parte de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus é quem nos conduz no dia de hoje. É ela quem traz luz para o nosso caminho em meio à escuridão deste mundo. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, falando a respeito da nossa mente, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Deus de toda a suficiência ainda continua sustentando o seu povo. Agora, não parou por aí. Nós vimos aqui em Êxodo 16, versículo 4, que Deus enviava o pão do céu. Deus enviava o maná. O maná era a provisão de Deus, era o sustento de Deus. Era Deus demonstrando que Ele era suficiente para trazer provisão e provisão diária para o seu povo no deserto. Passando pelo deserto, o Deus de toda a suficiência sustentava durante o dia, trazendo refrigério, durante a noite, trazendo luz para que eles continuassem a jornada, e durante todo o tempo, trazendo provisão, o maná que veio do céu. O maná que veio do céu. Transpondo para os dias de hoje, nós temos a suficiência de Deus sendo derramada em uma pessoa. Deus vai canalizando todos estes recursos na pessoa de Jesus. Deus vai derramando todos estes recursos ilimitados na pessoa de Jesus. Tudo converge para a pessoa de Jesus. Tudo converge para a pessoa de Jesus. Jesus é a suficiência de Deus nos dias de hoje aqui na terra. E a suficiência de Deus através de Jesus produz refrigério.
a suficiência de Deus, através da pessoa de Jesus, produz refrigério. Coloca para mim Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Preste atenção, o Pai tinha algo especial dentro dele. Agora ele decide entregar para Jesus. Deus Pai era o dono de toda a suficiência para sustentar o seu povo, mas ele decide entregar esta suficiência nas mãos de Jesus, na pessoa de Jesus. E Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Próximo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ei, está cansado? Está batido? Está com a mente perturbada assim por inúmeras notícias desagradáveis que aparecem neste tempo? Ouça o convite de Jesus para você: vinde a mim. Se você estiver cansado, se você estiver abatido, se você estiver oprimido, se você estiver desesperado, se você não souber mais o que fazer, venha a mim e eu vos aliviarei. Eu sou o refrigério que a sua alma precisa receber. Jesus é o refrigério que a nossa alma precisa receber. No deserto, era atribuída a uma nuvem, a uma coluna de nuvem, este refrigério. Transpondo para os dias de hoje, esse refrigério está na pessoa de Jesus. Jesus é a suficiência de Deus aqui na terra. Amém? A suficiência de Deus, através da vida de Jesus, proporciona refrigério. E a suficiência de Deus em Jesus produz luz em meio à escuridão. A suficiência de Deus em Jesus produz luz em meio à escuridão. Mateus 4, versículo 15 e 16, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha que interessante, Jesus entra em um território tomado por trevas, a cidade de Zebulon, de Naftali, junto ao caminho do mar. Ele diz: olha, terra que está tomada por terras, hoje vocês estão vendo uma grande luz. Hoje vocês estão vendo uma grande luz. Por onde Jesus entra, a escuridão é dissipada, porque Ele é a luz do mundo. João 8, versículo 12, Jesus, Ele assume a sua identidade. Ele diz: olha, eu vos falo outra vez, eu vos falo outra vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Eu não sei se vocês compreendem, mas no deserto era assim: a coluna ia à frente do povo, Deus estava dentro da coluna de fogo, e a coluna iluminava o caminho do povo, o povo seguia a coluna de fogo, seguia aquela luz em meio à escuridão do deserto. Agora Jesus está falando: olha, outra vez eu vos digo, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Deus continua sendo Deus de toda a suficiência. Ele continua conduzindo o seu povo com a sua luz, guiando, iluminando o caminho que devemos seguir. Agora não é mais uma coluna de fogo, nós temos que seguir a luz do mundo. Seguindo a luz do mundo, jamais
andaremos em trevas. E onde a luz do mundo entra, a escuridão é dissipada. Permita que a luz do mundo entre no seu coração nesta hora, organizando, reordenando todas as coisas, tirando todo o medo, tirando toda a fobia, tirando toda a frustração. A luz do mundo nos nossos corações, ela reorganiza todas as coisas, trazendo luz em meio à escuridão. Receba desta luz hoje, a luz do mundo. O Deus de toda a suficiência em Jesus produz luz em meio à escuridão. Agora, a suficiência de Deus em Jesus produz provisão completa. Produz provisão completa. João 6, versículo 32 a 35 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No deserto, durante 40 anos, o Deus de toda a suficiência sustentou o seu povo, enviando o pão que descia do céu, enviando o maná. Assim o povo foi sustentado. O Deus de toda a suficiência ainda continua sustentando o seu povo, só que agora na figura de Jesus. Ele diz: eu sou o pão do céu. Ei, Moisés, ele foi responsável por um tempo na jornada de vocês, mas o pão que descia do céu não é o que sustenta o mundo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão jamais terá fome. Jamais terá fome. O Deus de toda a suficiência se manifestou na figura de Jesus. A suficiência de Deus está em Jesus. Em Jesus. Tudo que eu e você precisamos está em Jesus. Jesus é o verdadeiro pão que nos alimenta. Jesus é o verdadeiro pão que nos alimenta. Jesus é o verdadeiro pão que nos alimenta. Alguns discípulos estavam preocupados com o que haviam de comer, com o que haviam de beber, com o que haviam de vestir. Coisas cotidianas, preocupados com o futuro, envolvidos pelas incertezas de um futuro, e eles procuram Jesus. E Jesus lhes responde. Mateus capítulo 6, Jesus começa trazendo paz para a alma dos discípulos. Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eles estavam inquietos pelas incertezas do futuro. Jesus disse: olha, uma coisa só é necessária. É necessário ter esta como prioridade. Jesus não disse que as outras coisas não são importantes. Jesus não disse que elas não deveriam ser feitas. Jesus não disse isso. O que Jesus disse é que nenhuma das outras coisas
deveriam ser prioridade nas nossas vidas? Nenhuma delas. Jesus disse: olha, eu sei o que vocês precisam, e o Pai sabe de todas as coisas que vocês precisam, mas eu quero te explicar o que é prioridade, porque vai abrir a sua mente para desfrutar de uma provisão completa, tendo suprir de todas as coisas. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, por onde ele chegava, ele começava a ministrar, e ele falava: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus aqui na terra. Ei, ao invés de buscar as coisas, busque Jesus. Ele é o Deus de toda suficiência. Ele é a suficiência de Deus para os dias de hoje aqui na terra. As outras coisas são importantes? Com certeza. Mas elas, por mais importantes que sejam, não podem ser prioridades na minha busca e na sua busca aqui na terra. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.